Você já teve um pesadelo do qual nunca foi capaz de esquecer? Algo que lhe pareceu tão assustador que a simples lembrança te deixava aterrorizado. Se você já passou por essa experiência, é possível que você tenha sido vítima do reiki. Hoje contaremos essa creepypasta. Espero que gostem. Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural. O reiki trata-se de uma criatura assustadora, com características humanoides. Ele possui olhos completamente negros e uma pele lisa e sem pelos por toda a extensão do corpo. A lenda conta que esta criatura invade a casa das pessoas e se senta à beira de sua cama e fica observando silenciosamente as pessoas enquanto dormem. Ele mantém total silêncio e discrição enquanto observa. Raramente ele é notado pela vítima. Por isso, alguns acreditam que ele observa a vítima durante anos, até que seja descoberto. Existem diversos relatos de pessoas que afirmam ter visto a criatura desde o século XII. Esta criatura é vista geralmente em regiões rurais dos Estados Unidos, onde pessoas completamente aterrorizadas afirmam ter tido a infelicidade de encontrar com essa estranha criatura. O reiki não é só uma criatura que fica te observando durante a noite. Algumas pessoas dizem que ele consegue invadir seus sonhos e que consome suas energias lentamente, levando a vítima à total loucura. Talvez aquela sombra no canto do seu quarto não seja apenas uma sombra, e você deve pensar duas vezes antes de acender as luzes, ou a verdade pode ser aterrorizante demais para você. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide apareceram na mídia local, antes de um grande apagão. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações na internet sobre essa estranha criatura sumiu misteriosamente. Estes fenômenos aconteceram primeiro na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contavam sua história sobre seu encontro com esta criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto algumas crianças demonstravam curiosidade sobre a criatura. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém, muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o reiki e sobre os acontecimentos daquele ano. No início de 2006, ao final das investigações, encontraram quase 2 dúzias de documentos que eram datados do século XII até os dias atuais, com relato de aparições em 4 continentes. Em quase todos os casos, a história era praticamente idêntica. Entre os documentos, uma nota de suicídio, datada de 1964. Enquanto me preparo para tirar minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a dor e a culpa que sinto. Não é culpa de ninguém, além dele. Assim que acordei, eu senti sua presença. E assim que acordei, eu vi sua forma. Uma vez que acordei novamente, eu escutei sua voz e olhei em seus olhos. Não posso mais dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foi encontrado também uma caixa de madeira, onde havia 2 envelopes vazios, endereçados a William e Rose. Uma carta pessoal sem envelope. Querida Lini, eu tenho rezado por você. Ele falou seu nome. Diário de Capitão, 1691. Ele veio a mim durante meu sono, do pé de minha cama, e tive uma sensação. Nós devemos voltar para a Inglaterra. Não devemos voltar aqui, a pedido do reiki. Depoimento de uma testemunha, do ano de 2006. 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem
até as cataratas do Niágara com minha família no dia 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo. Então meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 horas da manhã, eu acordei, achando que meu marido acordara para usar o banheiro. Neste momento, me levantei e o acordei no processo. Me desculpei e disse a ele que pensava que ele havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama tão rápido que quase me derrubou da cama. Ele me agarrou e nada disse. Quando os meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé de nossa cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia ser um homem pelado ou um cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou alguma coisa parecida. Por alguma razão, eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. A essa altura, eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar a uma distância de um pé de meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos, ou talvez 5, mas que pareceram 30. Olhando para meu marido, a criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando cheguei ao corredor, a luz do quarto era o bastante para vê-lo, a uns 20 pés de distância. Ele se virou para mim e olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha Clara em suas presas. A criatura desceu as escadas, enquanto eu e meu marido corríamos desesperadamente para salvar nossa filha. Vendo que não escaparia correndo o peso de nossa filha, ele a deixou e fugiu. Ela estava gravemente ferida e disse somente uma frase em sua pequena vida. Ela disse: "Ele é o Reiki." Meu marido caiu no lago enquanto levava nossa filha ao hospital. Ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa de meus pais. Depois de decidir voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinho. Eventualmente, encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida com a minha. Nós nos contamos e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia mais 2 outras pessoas em Nova York que haviam visto a criatura chamada Reiki. Todos nós precisamos de 2 anos de procura, de material na internet e cartas para conseguir juntar uma pequena porção do que acreditávamos ser aparições do Reiki. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe, história ou pista. Um jornal tinha um artigo falando sobre ele nas 3 primeiras páginas, mas depois disso nunca mais mencionaram de novo. Um diário de um capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o Reiki mandou eles irem embora. Aquela era a última parte do diário. Nós descobrimos, no entanto, que esta criatura visitava as pessoas várias vezes. Ele também se comunicava com várias pessoas, incluindo minha filha. Isso nos levou a pensar se o Reiki havia nos visitado alguma vez desde o nosso último encontro. Eu coloquei um gravador do lado de minha cama e deixei gravando enquanto dormia, todas as noites, por 2 semanas. Checava todos os sons do meu quarto,
de me enrolando na cama todo dia que eu acordava. No final da última semana, eu já estava meio acostumado com os sons que eu fazia enquanto dormia, até que escutei o mesmo som, só que 8 vezes mais rápido do que o normal. Ainda era quase 1 hora da manhã. No primeiro dia da terceira semana, pensei ter escutado algo diferente. O que ouvi era uma voz estridente. Era o Reiki. Não consigo escutar aquilo tempo bastante para poder descrever. E ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que já escutei isso antes. Eu acredito que era exatamente o que ele falava, quando estava do lado de meu marido no quarto. Eu não me lembro de escutar na hora, mas por alguma razão, a voz do gravador automaticamente me fez lembrar daquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente de minha filha naquela noite me deixam muito frustrada. Eu não vi mais o Reiki desde que ele arruinou minha vida, mas sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo, e meu único medo é que um dia eu acorde e veja ele me observando. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, ele ajuda muito na divulgação de nosso canal. E não deixe de se inscrever e receber nossos últimos vídeos. Um muito obrigado e fiquem com Deus.